Nós vamos ler primeiro aqui do 1 ao 7 de Romanos 1. Diz o seguinte: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual antes prometeu pelos seus profetas nas Santas Escrituras acerca do seu Filho, que nasceu da descendência de Davi segundo a carne, declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor, pelo qual recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé entre todas as gentes pelo seu nome, entre as quais sois também vós, chamados para serdes de Jesus Cristo. A todos vocês que estáis em Roma, amados de Deus, chamados santos, graça e paz de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Até o versículo 7 é praticamente o prefácio desta carta. Esse livro é chamado de carta por causa da sua estrutura. Você vai ver que Mateus, Marcos, Lucas, João e Atos não começam como começa Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, porque essas outras são chamadas de epístolas, isto é, de cartas, por causa da sua estrutura, como era endereçada. Tinha um remetente e um destinatário, tinha um local onde foi escrito e alguém queria entregar com o correio da época. O correio da época era uma pessoa andando de camelo, andando de cavalo, andando a pé ou num barquinho. Era o correio mais rápido daquela época. E o apóstolo Paulo, ele se identifica nesta carta, ele fala do título religioso que ele tem, ele se intitula de apóstolo, e ele fala do assunto principal desta carta e vai dizer ao seu destinatário, descrevendo como os irmãos santos, os amados de Deus que estão em Roma. Por isso que o nome deste livro é Epístola do Apóstolo Paulo aos Romanos, porque ele se identifica como Paulo no início e no versículo 7 já diz que são os irmãos amados santos que estão em Roma. Paulo não estava em Roma quando escreveu essa carta. Provavelmente ele estava em Corinto, que era uma cidade helenizada, toda a cultura de Corinto era voltada para a cultura grega. Paulo vai escrever em grego, como todas as cartas e livros do Novo Testamento, e quando ele escreve, ele está basicamente na sua terceira viagem missionária, já experiente naquilo que ele pregava, naquilo que ele vivia, já tinha passado por várias ameaças, por várias tribulações, o Espírito Santo falando com ele profundamente. Algumas cartas ele já tinha escrito, então o Evangelho já estava muito claro na sua mente, o que ele havia de pregar, o que ele havia de anunciar. Já havia acontecido no ano 45 um debate muito acirrado entre os apóstolos, o debate a respeito de quem não era judeu, se era merecedor da salvação, se podia ser chamado de cristão ou não, se deixava entrar na sinagoga para celebrar junto com os judeus ou tratava como pessoas profanas, indecentes e perdidas. Esse debate foi decidido que aqueles que aceitarem Jesus como seu Salvador, não sendo judeus, não precisava se tornar judeus para ser salvo. E aí os irmãos vão ver esse concílio dos apóstolos em Atos capítulo 15. No capítulo 13 o apóstolo Paulo faz sua primeira viagem, aí ele volta, tem essa discussão se os gentios, ou seja, aqueles que não são judeus, se eles podem ou não fazer parte da família da fé, dos salvos em Cristo. Se houvesse gente da Paraíba ou do Brasil lá,
eles iriam perguntar: será que os brasileiros podem se juntar a nós? Será que os paraibanos, os santarritenses, a turma de Tibiritiu, será que essa turminha pode se juntar na nossa igreja para celebrar com a gente? Ou essa turma aí não pode se misturar, uma raça inferior? Havia esse debate na época. E o apóstolo Paulo, ele não foi chamado para pregar aos irmãos judeus lá de Jerusalém. Pedro e Tiago ficou por um tempo lá, mas o irmão Paulo, Barnabé e outros pregaram fora da Judéia, fora de Samaria. Ele foi chamado o apóstolo dos gentios, pregando até os confins da terra, como foi a ordem em Atos 1:8. Recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Paulo, os irmãos sabem que ele mandava matar crente. Paulo era um judeu tão rigoroso, chamado de fariseu, um doutor da lei, conhecedor da lei de Moisés, mas não conhecia profundamente a verdadeira salvação em Cristo. Mas Atos capítulo 8 fala da conversão de Paulo, 8 e 9 de Atos, ele perseguindo no capítulo 7 e 8, e ele se convertendo no capítulo 9, mas ele vai embora para não morrer, porque o perseguidor passa a ser perseguido. Depois ele volta no capítulo 13, depois de 14 anos fora da sua região, ele volta junto com Barnabé para pregar o evangelho. E quando ele chega em Corinto, ele escreve essa carta aos romanos, considerado a carta mais profunda do apóstolo Paulo. A menor carta que ele escreveu tem só uma página na Bíblia, é chamada de Filemon. Ele escreveu, ele estava preso. Junto com esta carta Filemon, ele escreveu Efésios, Filipenses e Colossenses, as 4 cartas que Paulo escreveu quando estava preso. Uma vez solto, ele passa a pregar o evangelho de cidade em cidade, incansavelmente, ameaçado de morte, às vezes sem muito sustento, sem muita certeza de voltar, mas sabendo que Deus estava com ele, porque ele estava fazendo algo de Deus. Para escolher alguém como apóstolo naquela época, tinha que o homem está certo de que, desde quando Jesus se batizou até ele morrer e ressuscitar, ter acompanhado Jesus durante toda essa época, ter visto Jesus ressuscitado. O apóstolo Paulo não esteve acompanhando o ministério de Jesus, mas no caminho para Damasco, quando ele estava se programando para prender um monte de crente lá, ele viu Jesus numa visão extraordinária, em pleno meio-dia, daquele sol de rachar, uma luz mais clara do que o sol ao meio-dia, falou com ele dizendo: eu sou Jesus a quem tu persegues. Ele ficou cego por 3 dias, e depois Ananias, enviado por Deus, orou por ele, e ele ficou curado e foi cheio do Espírito Santo para poder anunciar o Evangelho de Deus. No Antigo Testamento, os homens de Deus eram chamados de profetas. No Novo Testamento, passa a ser chamado de apóstolo. Você sabe a diferença de profeta para apóstolo? Quem sabe a diferença, levanta a mão. Profeta e apóstolo, quem sabe a diferença? A igualdade é que eles estão na Bíblia e servindo a Deus. Tem gente que acha que discípulo e apóstolo é a mesma coisa, mas não é. Tem gente que acha que profeta e sacerdote é a mesma coisa, mas não é. Profeta significa porta-voz, alguém que fala em lugar do outro. Se eu chamar o irmão que está no som, pedir para ele vir aqui à frente, falar algo para ele, para entregar um recado a quem está lá na portaria, aí quem é o profeta? Eu ou ele? Ou o que está na portaria? Quem é o profeta? Nesse exemplo, ele, porque ele está ouvindo de mim e ele vai falar por mim, para que eu não saia daqui e vá para ali.
Então, aquele que recebe uma mensagem para entregar a outro é um porta-voz. E esse porta-voz, na época do Antigo Testamento, era chamado de profeta. Ele fala em nome de Deus. Por isso que quando Deus chamou Moisés, disse: Moisés, Arão teu irmão vai ser o teu profeta, porque Moisés disse que tinha dificuldade em falar. Então, o que Arão seria para Moisés? Um porta-voz. E profeta quer dizer isso, porta-voz, alguém que fala no lugar do outro. Eu já ouvi alguém na internet, alguém na rádio dizendo assim: eu agora serei profeta de Deus na tua vida, o que eu falar vai se cumprir. Não é a pessoa que decide que vai ser profeta, não é a pessoa que decide que vai profetizar. Se eu fizer assim agora, os irmãos vão ficar de pé que eu vou profetizar para vocês. Se eu fizer isso, eu estou inventando, porque eu não posso criar profecia. A profecia nada mais é do que uma mensagem que veio de Deus através de um homem que ele escolheu como porta-voz. Eu só não posso inventar coisa que Deus tenha dito sem que ele tenha dito. Eu não posso inventar a mensagem de Deus. Quando o Novo Testamento começou a se desenrolar, João Batista, Jesus, os apóstolos Mateus, João, Tiago, até chegar o apóstolo Paulo, eles tinham a Bíblia em mão para analisar o que deveria pregar ou não, o que deveria ensinar ou não. Havia falso profeta? Sim. Havia falso mestre? Sim. E como se avalia que alguém está mentindo naquilo que está falando? Através do que está escrito. Se não for de acordo com o que está escrito, não vem de Deus. E o que eu mais escuto e vejo em internet, rádio e televisão, é muita coisa em nome de Deus sem vir de Deus. E eu quero dar os parabéns aos irmãos em começarem o ano vindo a um lugar como esse para aprender a palavra de Deus a respeito do Evangelho. Eu estou falando essa introdução aqui porque quem for falar na próxima quarta-feira não vai precisar falar disso de novo, que já vai falar do assunto do capítulo 2 em diante. Paulo, ele foi apóstolo não porque ele era um queridinho inteligente, sábio e preparado mais que todos os outros. Ele era preparado sim, porque Deus o preparou para a obra que ele ia fazer, do mesmo jeito que Deus preparou você para uma obra e ninguém vai fazer no seu lugar, é você que tem que fazer. Assim foi Paulo dizendo: ai de mim se eu não pregar o Evangelho. Deus, quando ele chama alguém, ele tem uma obra para essa pessoa fazer. Ele não só chamou você para morar no céu, ele chamou você com uma missão. Você pode repetir isso comigo? Diga: Deus tem uma missão para mim, é de ficar gelado, é uma responsabilidade, um compromisso. Observe o versículo 1, quando Paulo diz assim: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo. Olha que coisa interessante. Ele diz que é apóstolo, mas antes de ser apóstolo ele diz que é servo. Eu sei que tem uma ruma de gente aí dizendo que é apóstolo. Tem uns com chapéu, outros sem chapéu, não é? Tem uns com gravata, outros sem gravata. Tem alguns irmãos aqui que gostam com chapéu, tem uns que gostam sem chapéu. Se eu soubesse, eu traria um chapéu que eu tenho em casa. De vez em quando o pessoal manda para mim umas mensagens, porque eu sou professor lá do seminário de João Pessoa, de Bahia, de alguns lugares, e aí os alunos veem as coisas e ficam mandando. Eu tenho que apagar tanta coisa que o pessoal manda, que alguns considerados apóstolos falam na televisão, na rádio, que é de se assustar. Não parece que eles estão lendo a Bíblia. Homens que se enchem de título, que separam a si mesmo para ser o que eles querem ser,
Mas aqui Paulo está dizendo: eu sou servo de Jesus Cristo, separado para o Evangelho de Deus, e eu sou um apóstolo. E o que é apóstolo? Aquele que é enviado. Discípulo é aquele que é seguidor, e apóstolo é aquele que é enviado. Então a diferença entre um apóstolo e um profeta e um discípulo é mais no significado da palavra e na missão entregue a cada um. Todo profeta e apóstolo é discípulo, mas nem todo discípulo é apóstolo e profeta. Porque o profeta e o apóstolo, ele é seguidor, ele é aluno. O discípulo quer dizer isso, aluno, seguidor. Já que existe um mestre, tem o discípulo, tem o aluno, tem o seguidor. E ele, o apóstolo Paulo, vai desenvolver agora, os irmãos vão perceber nessa carta, a importância do que é o Evangelho de Deus. Porque se não for o de Deus, não salva. Se não for o Evangelho de Deus, não gera vida eterna. O apóstolo Paulo, ele não está dizendo que é o evangelho dele, nem de Pedro, nem de Jerusalém, nem dos judeus. É o evangelho de Deus. Por aí tem muitos evangelhos, mas se não for de Deus, ele não vai provocar a salvação que está no versículo 16, que ele vai dizer: não me envergonho do evangelho, porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O evangelho tem que ser de Deus. E como é que eu identifico o evangelho de Deus e o do homem? E acredite, até o evangelho do diabo. Onde é que eu identifico? Eu identifico lendo a Bíblia, examinando as Escrituras. Graças a Deus pelas igrejas no Brasil e no mundo. Eu não sei por quanto tempo a gente vai ter essa liberdade de vir ao templo e estudar juntos. Mas tem alguns países que não tem mais essa liberdade. Muita gente é preso se for pego com a Bíblia ou reunido como nós estamos. Já imaginou a porta se abrir aí, um monte de policial prender a gente, levar no camburão como um monte de bandido, levar uma menina tão bonita daquela ali, levar a bichinha presa porque está com a Bíblia. Esse aqui não é bonito não, mas levar um rapaz tão bom. Pelo menos eu disse que é bom. E a gente tem essa liberdade de poder estudar, temos a Bíblia em qualquer idioma que quiser, de graça, no celular, no computador. Nós temos Bíblia de R$20 até 200, com vários estudos. Nós somos muito privilegiados em nosso país, com tanta coisa boa disponível. Eu tenho aqui em minha mão, por exemplo, o Novo Testamento em grego. É o Novo Testamento interlinear, grego e português. Todas as palavras do Novo Testamento em grego e português aqui, bem bonitinho, só o Novo Testamento. Há 30 anos, 40 anos atrás, ninguém tinha acesso aqui no Brasil a um material como esse. Hoje nós temos acesso ao texto original que os apóstolos escreveram, cópias e cópias dos tempos mais antigos, dos autógrafos originais do Novo Testamento que vieram diretamente dos apóstolos. Nós temos como comprovar isso, que esse material foi Paulo que escreveu e que exatamente o que ele escreveu está aqui traduzido para a língua portuguesa. Que coisa maravilhosa, que privilégio nós temos. Mas tem muitas línguas, mais de 1000 línguas ainda, esperando a tradução da Bíblia para poder eles entenderem o Evangelho. Como é que esses vão ser salvos se não tiverem o Evangelho de Deus lá? Eu estou falando isso para preparar vocês para a preocupação de Paulo. Paulo quer ver a salvação sendo distribuída aos confins da terra. E ele vai dizer no versículo 2: o qual, se referindo a Deus, antes prometeu pelos seus profetas nas sagradas escrituras acerca do seu filho, que nasceu da descendência de Davi segundo a carne, declarado filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos. E ele vai dizer que este
descendente de Davi, e este Filho de Deus, o nome dele é Jesus Cristo, e ele é nosso Senhor. Dizer que alguém é da descendência de Davi já era um privilégio, porque Davi, considerado o rei mais ilustre de Israel, ser da linhagem do rei é algo extraordinário, é como ser da família de um presidente ou de um governador. Mas o apóstolo Paulo, ele vai dizer que este que é declarado descendente de Davi, segundo a carne, é muito maior segundo o Espírito, porque ele é declarado Filho de Deus em poder, pela sua santificação e pela ressurreição dos mortos. Ele provou que é Filho de Deus, não porque veio da linhagem de Davi, mas ele provou que é Filho de Deus pelo poder que ele tinha de se manter santo e pelo poder que ele tinha de voltar dos mortos, porque ninguém pode reter aquele que é a vida e o dono da vida. Ele disse: ninguém tirou a minha vida, eu mesmo a dou. Eu tenho poder para dar e tenho poder para reavê-la, porque eu recebi essa autoridade do meu Pai, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Dizer que alguém é filho de Deus naquela época era uma blasfêmia, porque todo filho tem a mesma natureza que o pai. Dizer que um homem tem a mesma natureza que Deus é fazer de um homem Deus, e isso é blasfêmia para um judeu. Por isso que em João capítulo 10 os judeus pegaram em pedra para apedrejar Jesus, porque ele disse que era filho de Deus. E alguns diziam: ele não é filho de José, ele não é filho da irmã Maria, por que ele está dizendo que é filho de Deus? Eles não entendiam o ministério, o chamado e as duas naturezas de Jesus. Como homem ele tinha mãe, mas não teve pai, porque ele nasceu do Espírito Santo. Mas como Deus, ele tinha pai, mas não teve mãe, porque Deus não tem esposa. Então o ministério de Jesus era confuso na cabeça de alguns, a não ser que o Espírito Santo iluminasse para entender que o tempo do Jesus homem ia ser só 33 anos, mas o tempo do Jesus Deus não tem relógio que vai medir, porque ele é o Filho do Deus eterno, aquele que existiu antes da fundação do mundo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Esse Jesus, ele é nosso Senhor. A palavra Senhor lá no Antigo Testamento é basicamente a tradução da palavra Iavé. Algumas Bíblias têm o nome Jeová. Aí onde aparece o tetragrama IHVWH, que é traduzido por Jeová, algumas Bíblias colocam Senhor. Então aonde Deus é chamado de Senhor no Antigo Testamento, a tradução grega no lugar de Senhor colocou a palavra Kyrios. E a palavra Kyrios no Novo Testamento é aplicado a Jesus. A palavra Kyrios lá do Antigo Testamento, que era aplicada ao Deus de Abraão, Isaac e Jacó, agora o apóstolo Paulo usa dizendo que o Kyrios, o Senhor, é Jesus. Os cristãos judeus ficavam confusos: como é que o Senhor não é o Deus de Moisés, Abraão, Isaac e Jacó? Por que que o Senhor está sendo agora esse que esteve aqui e morreu numa cruz? Eles não conseguiam entender a doutrina da Trindade com muita clareza, que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Depois de muito tempo que passaram a entender isso. E esse Jesus Cristo, que é Senhor, o apóstolo Paulo vai dizer no versículo 5: recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé entre todas as gentes pelo seu nome, entre os quais sois também vós chamados para ser de Jesus Cristo. Ele vai dizer que por uma graça especial, não foi por mérito, foi por um favor imerecido de Deus que Paulo recebe o chamado para ser apóstolo. Ou seja, Deus envia o apóstolo Paulo para, em obediência, pregar o evangelho a todas as gentes, não só os judeus. E aí Paulo diz assim: vocês, irmãos de Roma, essa mensagem é para vocês também, a salvação é para vocês também.
A todos que estão em Roma, amados de Deus, chamados santos, olha, eu quero saudar vocês com a graça e a paz do nosso Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Do versículo 8 até o versículo 15, o apóstolo Paulo vai falar de algo pessoal. Depois ele se volta para esse assunto do Evangelho. O que é que ele vai falar do versículo 8 ao 15? Que ele estava muito interessado em ir conhecer esses irmãos lá em Roma e compartilhar das experiências espirituais. Mas chegando em Roma, o apóstolo não ia ficar muito tempo lá. Queria sair de Roma para ir para a Espanha, considerado os confins da terra, porque o apóstolo está querendo levar o evangelho o mais longe possível. Mas quando ele chega em Roma, ele é preso. Ele escreve essa carta basicamente na década de 50, alguns dizem que foi no ano 56, e ele vai morrer no ano 67, quase 11 anos depois. Ele foi condenado à morte por decapitação, arrancar a cabeça do nosso irmão Paulo. E ele está escrevendo a segunda carta ao seu amado filho na fé, Timóteo, quando ele está se despedindo, dizendo que agora está oferecendo a sua vida como libação, como oferta de cheiro suave a Deus. E ele diz: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé, e desde já o Senhor vem guardando a coroa da justiça, a qual o Senhor, o justo juiz, me dará naquele grande dia. É interessante o crente que tem certeza de salvação, não é? Alguém aqui tem certeza que vai morar no céu, de verdade? Quem tem aí? Graças a Deus, ainda tem uns crentes assim, né? Graças a Deus. E aí a gente observa que ele vai dizer: irmão, já tentei tanto estar com vocês, mas fui impedido. Mas o que depender de mim, eu estarei em breve com vocês. E ele vai falar exatamente do que é o Evangelho de Cristo para os irmãos em Roma, para que quando ele chegar lá, os irmãos já sabem o que é que vão vir. Olha, esta carta que eu estou mandando para vocês é a minha teologia, é o que eu acredito a respeito do céu, a respeito da salvação, a respeito do que um crente deve fazer ou não fazer, crer ou não crer. Acompanhe comigo o versículo 16 e 17, agora que vai ficar bom. Porque eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Esse livro, esta carta, vai falar de paz, vai falar de amor, a paz de Deus, o amor de Deus, mas a temática geral desse texto é a justiça de Deus que é adquirida através da fé. E essa fé não é uma coisa que você nasce com ela. Essa fé, ela é produzida à medida em que o homem ouve o Evangelho. A gente vai ver Romanos capítulo 10, o versículo 17, dizer que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. O apóstolo Paulo, ele vai desenvolver nessa carta dizendo que todo ser humano é pecador e está destituído da glória de Deus, e o salário que tem reservado de Deus para o homem pecador é a morte. Romanos 6, 23, ele vai dizer: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então Deus tem vida eterna e o pecado tem a morte eterna. Deus tem a graça e o pecado tem a depravação.
Deus tem a justiça e o pecado tem o caminho da maldição e da morte eterna. De tal forma que a gente não vai ter o homem meio no pecado e meio em Deus, um pouquinho de Deus e um pouquinho do pecado. Ou você vai estar de um lado ou você vai estar do outro. Não existe o mal lavado no reino de Deus, ou é lavado ou não é. Quem está entendendo o que eu estou dizendo, diga: eita. Eu não sei se é grego, não sei se é hebraico, mas eu gosto dessa palavra, eita. Só nordestino tem. Quem gosta de ser nordestino aí? Quem gosta? Eu acho maravilhoso. Já me chamaram tanto para ir para São Paulo, Rio de Janeiro, até para fora do Brasil. Eu disse: oh, oxente, deixa eu aqui. Não é coisa boa demais. Não me envergonho do Evangelho de Cristo, mas eu me envergonho do Evangelho de muitos lugares por aí. Pense no Evangelho que faz vergonha. De alguns que dizem que é de Cristo, mas quando a gente confere o estilo de vida, a forma de pensar, de falar e agir, Boris Casoy, o jornalista das madrugadas da Band, se ele visse um crente desse na rua, ele ia dizer: isto é uma vergonha. Eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque este Evangelho não é uma religião, Paulo está dizendo. Não é apenas uma cópia de outras religiões, ou uma divisão, uma facção do judaísmo. Este Evangelho que eu fui chamado para pregar, ele é poder. Ele tem uma autoridade, ele tem uma explosão, uma dinamite nele que é capaz de transformar o homem de pecador em salvo, de depravado em santo. Ele reveste o homem de justiça e prepara este homem para ir morar no céu com Deus. Este Evangelho é o poder de Deus com objetivo para a salvação de todo aquele que crê. Se este Evangelho é o único capaz de salvar e ele é poderoso, eu fico perguntando a mim mesmo: por que é que muito crente despreza esse Evangelho? Se especializa em política, esporte, novela e tantas outras coisas, menos no Evangelho. Nós estamos vivendo em uma época em que o crente sabe menos do Evangelho do que qualquer outra coisa secular nesta vida. Alguns. Porque os irmãos que vêm na quarta-feira aqui, não. Os irmãos que vêm aqui na quarta-feira, no domingo pela manhã, sabem que é muito importante aprender este livro. Eu estive pregando num congresso de jovens e eu fiz uma pergunta. Jovem tem tempo, né? A maioria dos jovens hoje sabe ler, glória a Deus por isso. Moças e rapazes. E aí eu perguntei quem já tinha lido o Novo Testamento. Algumas mãos levantaram. Quem já tinha lido o Antigo Testamento? Algumas mãos levantaram. Aí eu perguntei: quem aqui já leu a Bíblia toda? Mais de 800 jovens. Menos de 10 leram a Bíblia toda. Mas se eu perguntasse de alguma série da Netflix, se eu perguntasse de algumas coleções por aí de Senhor dos Anéis, Senhor de qualquer outra coisa, e cada um debate profundamente de coisas, de jogos de videogame, do que você puder imaginar, mas nós estamos vivendo uma geração pobre de Bíblia. E como é que a gente pode dizer que esses jovens que estão caminhando com a gente na igreja estão caminhando para o céu, se a única coisa que salva é o Evangelho, e eles estão mais distantes do Evangelho como a geração passada?
Nas escolas de ensino médio e nas faculdades, quando se falava do evangelho, de pastor e de igreja, tinha um crente fervoroso para dizer: tome cuidado com o que você está falando, porque aqui tem Bíblia para lhe dar. Hoje em dia, até para se identificar como crente na escola, é um Deus nos acuda. O que mais tem é crente 007, crente secreto. Como teve um irmão que deu um depoimento lá em Bahia, que passou 7 anos no quartel e não se desviou. Aí o pastor perguntou por quê. Ele disse: porque ele não disse que era crente, porque se dissesse, os irmãos iam ficar perturbando lá, porque eles ficam perturbando a mente dos crentes para poder eles se desviarem, oferecendo mulheres, bebidas e etc. Aí ele preferiu não dizer que era crente, e aí ele conseguiu se manter crente lá. Será que uma pessoa se mantém crente assim, no escuro? A luz brilha mais nas trevas, e nós somos chamados para ser luz. Não se envergonhem deste evangelho. Este evangelho para muitos é escândalo, é ultrapassado. Este evangelho é preconceituoso para muitos, mas o apóstolo Paulo, chamado por Deus, agraciado por Deus, que prega o evangelho de Deus, ele disse que este evangelho de Cristo é o poder de Deus que salva. Louvado seja o nome de Jesus. Interessante que havia essa disputa de judeu e grego, de gentios e judeus. Aí o apóstolo deixa muito claro: a salvação veio primeiro para os judeus, mas não é só dos judeus, é também do grego. Se conforme. E quando ele está falando de grego, inclui eu e você, porque ele está falando de quem não é judeu. Eu não sou judeu, você também não é, porque a gente não nasceu lá em Israel como descendente da carne de Abraão, Isaque e Jacó. A gente não é lá da Judéia para ser judeu, mas nós somos gentios, separados por Deus através da fé, que é derivada do Evangelho, o Evangelho de Cristo, que é de fé em fé, de justiça em justiça. Foi esse versículo 17 que Martinho Lutero leu no século XVI, na Alemanha, e ele entendeu que o que a Igreja Católica Apostólica Romana estava pregando era um evangelho falso, porque eles falavam que havia uma necessidade de comprar uma carta para ter perdão de Deus. Então o dinheiro comprava perdão, o dinheiro comprava terreno no céu, o dinheiro comprava cargos eclesiásticos naquela época para se tornar um padre, um bispo, para se tornar um cardeal ou um papa. A profanação tomava conta de tudo, até que um homem ousou dizer: o justo viverá da fé e não das migalhas que a igreja de Roma oferece. E no ano 31 de outubro de 1517, o padre Martinho Lutero, que se tornou pastor Lutero, ele vai colar na porta da Catedral de Roma e também da Universidade da Alemanha, não de Roma, da Alemanha. Ele vai colocar as 95 teses, e ali começou a grande revolução do protestantismo, mostrando que o evangelho romano não era mais este evangelho que está na carta do apóstolo Paulo aos romanos. O justo, a sua vida é derivada da fé e não de obras. Ou seja, eu não vou para o céu não é porque eu faço algo, eu vou para o céu é porque eu creio em alguém. Então é a minha fé que me leva para o céu e não as minhas obras. E entender isso foi muito difícil naquela época. O apóstolo Paulo vai tentar explicar o que é essa justiça de Deus. E para falar da justiça de Deus e da salvação pela fé, ele começa falando da ira de Deus. Quem aqui já sentiu uma ira no coração? Quem já sentiu? Quem já sentiu? Muita raiva, raiva mesmo. Tem gente que sentiu na época da eleição, não foi? Uma raiva. Votou e o seu candidato não ganhou, sei lá.
Ou foi olhar o saldo na conta, esperava um monte de número, tinha uns números pequenininhos. Ou já foi assaltado, ficou com muita raiva. Ou já furou o pneu do carro, da moto, da bicicleta. Ou você é torcedor do Vasco? Não, torcedor do Vasco tem muita raiva. Eu digo isso porque eu sou torcedor do Vasco. Tem mais algum vascaíno aí? Ali, outra ali, glória a Deus. Deus está confirmando onde tiver 2 ou 3. Vamos ver se a gente ganha pelo menos o Carioca esse ano. Ira, raiva, da forma como Deus sente é diferente. Eu já fiquei muito irado algumas vezes. Eu já fiquei com raiva, já fiquei triste, já fiquei angustiado. Mas olha o que o apóstolo diz no versículo 18: do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade e injustiça, porque o que de Deus se pode conhecer, neles se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder, até a sua divindade, se entende, claramente se vê, pelas coisas que estão criadas, para que estes homens fiquem indesculpáveis. Eu li até o versículo 20. Rapidamente. O que o apóstolo está querendo dizer aqui? Que a ira de Deus, ela é provocada todos os dias em que um homem, ou todos os homens, ou várias pessoas detêm a mentira no lugar da verdade, detêm a injustiça no lugar da justiça, vive a desobediência no lugar da obediência, prefere de alguma forma negar a Deus sabendo que Ele existe, compartilhando a injustiça, a mentira, o engano, a desobediência, ao invés de compartilhar o que é santo, o que é justo, o que é bom. A ira de Deus é provocada porque a humanidade está cada dia mais afundada no pecado e naquilo que desagrada a Deus. A coisa está tão séria que só em olhar o que eles estão fazendo desagrada a Deus. Então tome cuidado com o seu celular, com sua televisão, com o seu computador, que você não precisa sair de casa para ver o que não presta. O que não presta pode chegar até você através de um aparelho. Quem está entendendo o que eu estou falando, diga Eu lembro da história do pastor, que ele disse que a filha dele tinha 11 anos. Aí disse assim para a esposa: a gente precisa falar de sexo com nossa filha, senão chega alguém aqui já dizendo que quer casar com ela e a gente não orientou a bichinha. Aí a esposa disse: não, quem tem que falar é você, que é o pastor. Eu disse: não, mas é minha filha, eu fico meio assim, é melhor você, que é mulher. Aí ficou um empurrando para o outro até passar meses e meses para falar sobre casamento, relacionamento, namoro, sobre sexo, essas coisas. 11 anos. Espera um pouquinho, mas quando completou 12, eles vão conversar. Sentaram, depois da janta: minha filha, seu pai quer falar com você. Diga, pai. Eu e sua mãe vínhamos conversando e a gente gostaria de conversar com você sobre sexo. Aí a menina fez: pois não, pai, qual é a pergunta? Qual é a dúvida que o senhor tem? A menina não tinha dúvida, ela queria responder as dúvidas do pai e da mãe. Onde é que ela pegou essas informações? Se o pai e a mãe não instruíram. Ei, tem dúvida? Pergunta o pai e a mãe. Eu perguntava à minha avó endoidou minha cabeça. Minha avó falou num tal de uma cegonha.
E todo dia eu olhava para cima da casa do povo quando eu acordava cedo. Quero dizer que era bem cedinho. Eu olhava e nenhuma cegonha apareceu. Eu viajei uma vez para Mamanguá, vi uma cegonha e disse: ei, daqui pelo menos nasce menino que eu estou vendo uma cegonha. Falar as claras é muito importante e tem as idades, a linguagem e a forma de fazer. Irmãos, a depravação é muito grande e começa com a idolatria. Observe o versículo 21 até o verso 32. O apóstolo vai falar do que há de perverso, nojento e imundo na raça humana. E é isso que provoca a ira de Deus. E é isso que o ser humano tem a oferecer para Deus. Por isso que a justiça não pode vir das obras, porque as obras dos homens fedem diante de Deus. A salvação só pode ser pela fé. E tem fé que fede. Tem que ser a fé que vem do Evangelho. Olha o que diz o versículo 21. Porquanto, tendo conhecido a Deus, eles não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos, se desviaram, e o seu coração tolo se obscureceu. Eles, se dizendo sábios, se tornaram loucos, e mudaram a glória de Deus, o incorruptível, e transformaram a semelhança do homem corruptível, transformaram em aves, em quadrúpedes, em répteis. Quer dizer, Deus para eles eram os animais, eram os homens, não era o próprio Deus. E o 24 diz: por isso, por causa disso, Deus os entregou às paixões dos seus corações, entregou-os à imundícia, e eles passaram a desonrar em seus corpos entre si. Quando um homem é abandonado por Deus, ou Deus deixa o homem entregue à sua própria sorte, ele começa a se depravar da pior forma possível e começa com o corpo. Porque a alma já está imunda mesmo, a alma já é cebosa. Eu estava falando da justiça de Deus que vem da fé, agora eu estou falando da depravação que vem do homem, que já está no homem por causa da sua natureza pecaminosa. Paulo vai dizer aos Gálatas que por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado entrou a morte, por isso que todos pecaram. Ele está falando que por causa de Adão, todos se tornaram filhos de Adão, multiplicando o pecado de geração em geração. Versículo 25: pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. A gente já poderia encerrar aqui, nesse amém, mas o apóstolo Paulo, ele vai aprofundando, mostrando que não é só a idolatria e a profanação sexual do corpo que caracteriza o homem como depravado. Tem um monte de outras coisas que é sinal de que você é depravado. Coisas que você faz com os olhos, coisas que você faz com a língua, coisas que você nem faz movimentando o corpo. Só com os pensamentos mostra que você é uma pessoa depravada. Só em você pensar. Eu acho que os irmãos vão me entregar ao pastor Evandir dizendo que eu estou chamando os irmãos de depravado na quarta-feira. O versículo 24 diz que Deus os entregou, mas no versículo 26 diz que Deus os abandonou. Deus os deixou ir por conta própria. Sabe quando você pega um gatinho e solta na feira e vem embora? E deixa ele por conta própria? Agora vai começar o povo a chorar. Deixa ele a sua própria sorte na frente ali da feira.
Carro vem, carro vai, gente vem, gente vai. Qual é o destino desse gatinho mais provável? Morrer, se esbagaçar. Deus, quando Ele entrega o homem à sua própria sorte, o homem mostra a sua verdadeira essência, que é a imundície. E olha o que vai acontecer a partir de então. 26. Por isso Deus os abandonou às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o uso natural do contrário à natureza. E foi. E semelhantemente também os homens. E foi. Deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns com os outros. Como é isso, uns com os outros? Vai dizer: homem com homem, que aí pode ter o nome varão com varão. Varão não é a vara grande, não. Varão é uma palavra na Bíblia para dizer que é homem. E mulher é o quê? Varoa. Homem com homem cometendo torpeza, que antes ele vai chamar de paixões infames, e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha ao seu erro. A prática da união sexual de mulher com mulher e homem com homem, de acordo com a Bíblia Sagrada, de acordo com a fé cristã, de acordo com a teologia paulina, esse texto está chamando dessa prática de torpeza, de paixões infames, está chamando de erro, e que esse erro vai ter a sua recompensa. Quem está entendendo, diga 28. E como eles não se importam de ter conhecimento de Deus, pode ver, quem entra nesse ramo não quer saber de Deus. Quem entra nessa área aí não quer saber de Deus. Ou então quer saber de uma religião que aceite ele com os pecados dele, do jeito que eles querem. Tem um povo aí pregando: vinde como estáis, e continua como estáis. Deus pode até te aceitar como você está, mas Ele te ama demais para deixar você assim. Ele lhe transforma, porque aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. É o poder do Evangelho que faz um homem novo e uma mulher nova. Quem crê nisso ainda, diga amém. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso, para fazerem coisas que não convêm. Como é que é uma coisa boa, se Deus está dizendo que o sentimento é perverso e está fazendo coisa que não deve fazer? Mas isso vai ser ensinado nas escolas. Isso tem sido ensinado em novelas, em filmes, em músicas, no TikTok e no Tok-Tik, em tudo que puder imaginar. Você vai ver um homem coisando com um homem, uma mulher coisando com a mulher. E minha avó já dizia: homem com homem dá lobisomem, mulher com mulher dá jacaré. Eu estou falando coisando por causa daquele senhorzinho ali que está ali e aquela senhorazinha que está ali. Quantos anos esse senhorzinho aí tem? 9. E aquela senhorinha? A senhorinha? A senhorinha? Quantos anos ela tem? 8. Então essas meninas aí já dão uma aula para a gente. Daqui a pouco eu passo o microfone para eles. Mas é incrível como a informação ela está ligeira, ela está rápida. Como o nudismo, como a profanação da palavra amor está cada dia mais se inovando, entende? Se modernizando, entende? E parece que inovar e modernizar é uma coisa boa quando se trata de práticas. Da tecnologia talvez, mas na prática moral
Quanto mais distante do Evangelho, mais a sociedade gosta. O mês de fevereiro vem aí, os irmãos sabem do que eu estou dizendo. A festa da carne é o carnaval. Tem gente que aceita Jesus em janeiro, se dizia em fevereiro, e volta a aceitar Jesus de novo em março. Só serve Jesus 11 meses no ano. E diz que é alegria. Versículo para terminar, 29 até o 32. Estando cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratadores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, soberbos e desobedientes aos pais e às mães, tolos, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis e sem misericórdia. Olha o nível que essas pessoas vão chegar. Na Europa, já estão fazendo peças e filmes envolvendo crianças sem roupa. Aqueles filmes que são considerados para 18 anos, a censura. Na Alemanha, o dinheiro público patrocinou uma peça teatral com pedofilia. Crianças praticando atos libidinosos com adultos, patrocinado pelo governo para mostrar que isso é um desejo natural, isso é amor. E aí a gente se depara com algo como esse, e a igreja na Alemanha vai se levantar para dizer que isso é imoral, é indecente, que isso não agrada a Deus? Qual a possibilidade desse homem ser escutado ainda, desse mensageiro, essa mensageira ser escutada ainda? Nós estamos vivendo num mundo cambaleando para o inferno, num mundo de trevas que inverte a mentira dizendo que é verdade e distorce a verdade dizendo que é mentira. Deus tenha misericórdia da sua igreja, Deus tenha misericórdia de mim e de você. O verso 32, para a gente encerrar, vai dizer: os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que as fazem. Então a lista que é listada aqui, eu precisaria de mais 1 hora para falar de cada uma dessas coisas, o quanto tem sido considerado normal. Fique de pé, nós vamos orar. Ore por nossa nação, pelas autoridades, pelos juízes, pelos delegados, pelos advogados, pelos psicólogos, professores, pelas famílias de nosso país. Já oramos aqui no início, vamos continuar orando. Irmãos, a coisa é séria. Nós estamos numa batalha espiritual desde quando a gente aceita Jesus. Só que a batalha não é só pela nossa vida e a nossa família, não. A batalha também é pelo nosso vizinho, é pelo nosso colega de trabalho, de escola. Nós não temos que olhar para uma pessoa que está vivendo a vida de pecado e dizer: você vai para o inferno, saia de perto de mim. Não, você deve levar o amor de Cristo para essas pessoas, abraçar, receber essas pessoas. Elas não são o pecado, elas estão em pecado. Do jeito que Deus olhou com amor para nós, sendo nós ainda pecadores, devemos olhar com amor para essas pessoas, sem distinção, e a gente abraçá-las, amá-las e levar o evangelho da salvação. De graça recebeste, de graça dai. Ore pela salvação do povo de Tibiri,
do povo de Santa Rita, ore por seu vizinho, sua vizinha. Não deixe esse evangelho se calar, se emudecer. Este evangelho é a única mensagem que pode transformar o homem para melhor, transformar o homem para ser imagem e semelhança de Deus outra vez. Sair da depravação para a justiça, sair da imundície para a santificação. Quem entendeu essa palavra, diga amém.